Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz com o Senhor por esta oportunidade? Glória a Deus. Também me encontro feliz com o Senhor por mais esse dia poder estarmos, na sua casa e na sua presença. Eu quero que você, aproveitando que você está em pé, que você pegue a palavra do Senhor comigo. Abra no tema deste congresso, livro de Joel, capítulo 2. Aleluia. Vamos ler desde o verso 27. Aleluia, Jesus. Enquanto você procura, quero glorificar a Jesus por esta oportunidade, reconhecendo sempre que é por bondade, que é por misericórdia do Senhor que estou mais uma vez para ministrar a sua palavra. Louvar a Deus na vida dos pastores desta igreja. Deus abençoe pela confiança mais uma vez. Louvar a Deus na vida da missionária Daiane e também da cantora Maria Vitória pelo convite. Deus abençoe de uma maneira especial. Que Deus continue abençoando esses jovens, Parabenizar já pelo primeiro congresso. Que Deus mantenha esses jovens avivados e cheios do Espírito Santo, Deus tem muito mais para fazer. Louvar a Deus na vida do cantor Emanuel também. Volte e meia, Emanuel, estamos se encontrando, Eu geralmente estou pregando e ele cantando nos mesmos eventos, Glória a Deus por isso. Na semana que vem ele vai estar com a gente também lá na sede, Glória a Deus. Está chegando o dia, também estamos, Sabemos o que vocês estão passando, porque também estamos na mesma correria lá, com o nosso congresso de jovens também. Mas o bom de tudo isso é, mesmo com a correria, mesmo com as dificuldades, é a gente ver que Deus está no controle e é a gente ver os jovens, sendo cheios do Espírito Santo e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Você encontrou a palavra do Senhor? Amém? Diz assim, a partir do verso 27. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Tome seu assento, fique à vontade na casa do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra que lemos é uma mensagem com um nível de dificuldade grande para ministrar, Quando nós olhamos para o livro de Joel, nós percebemos que há muita pouca característica, há muito pouco sobre o que falar da vida de Joel. Não temos ali muitas informações, o texto bíblico não traz muitas informações sobre a sua família, sobre onde vivia, quando nasceu. Não vemos esse tipo de informação, se tinha alguma profissão, qual era ali o objetivo da sua vida. Não vemos muito informações sobre a sua vida, mas percebemos que a mensagem que ele trazia é enfatizada por todo o texto bíblico, por todo o livro de Joel. Quando olhamos para este texto bíblico, percebemos e sabemos algumas poucas características. A Bíblia vai mencionar agora que Joel tinha um pai por nome de Petuel. Esse era o nome do pai de Joel. Vai mencionar também que ele profetizava em Judá para o reino do sul, mencionando também que morava possivelmente em Jerusalém, já que é para Judá que ele está profetizando, já que é para este povo a sua profecia. Vai mencionar, já pela falta de informação, há muitas teses acerca da vida dele. Muitos historiadores acreditam que ele é um profeta sacerdotal, que era da tribo de Levi, que profetizava, por isso que a sua mensagem enfatiza o templo, enfatiza os sacerdotes. Já uma outra raiz e vertente desses historiadores acreditam que ele não tinha nada a ver com o sacerdócio, apenas era uma admiração dele, o sacerdócio e o templo, e que na verdade ele era da tribo de Rubens. Então há muitas teses, por falta de uma informação mais completa, as pessoas divergem de pensamentos e teorias acerca do tempo em que ele viveu, para quem profetizou, quem era o rei no seu tempo. Provavelmente era o rei, aleluia, rei Joás, que governava esse tempo.
já devido às histórias, provavelmente era contemporâneo também de Eliseu, mas isso são histórias. O que a Bíblia vai dizer para a gente, vai afirmar, é que apesar deste profeta ser um dos 12 profetas menores, não era menor por causa da sua profecia, era menor porque profetizou por um curto período de tempo. Era isso que diferenciava, né, profetas maiores de menores, o tempo da profecia que diferenciava. Então nós vemos que ele é considerado um dos profetas menores porque profetizou por um período curto de tempo. Não era menor porque a profecia era menos importante, pelo contrário, nós vemos Joel sendo considerado o profeta do avivamento. Nós vemos Joel sendo considerado um profeta que Deus levanta agora para trazer o seu povo ao arrependimento, porque Deus estava disposto a sarar a nação, a reverter a dificuldade em bênção, a reverter a vergonha em honra. Mas para que isso acontecesse, para que o avivamento chegasse, para que as bênçãos fossem alcançadas, Deus vai dar a Joel agora uma difícil tarefa. Que tarefa era essa? Profetizar acerca do arrependimento. Isso para nós que somos pregadores também é um desafio. Porque nós vemos a mensagem de Deus ser muito bem aceita quando o assunto é vitória, quando o assunto é milagre, quando o assunto é cura, quando o assunto é renovo, quando o assunto é prosperidade, quando o assunto é Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai levantar. E isso é muito gostoso de ouvir, isso é muito gostoso de receber. Mas uma coisa nós temos em mente: nós somos, creio fielmente, somos a geração do arrebatamento, e nós precisamos entender que a nossa maior vitória, que a nossa maior conquista continua sendo o que Joel profetizava: se houver arrependimento, Deus virá com vitória. E essa vitória nem sempre será terrena, essa vitória é aquela que nos aguarda lá no céu. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Joel começa o seu livro profetizando sobre uma ruína que acontecia. E a sua profecia, a visão que ele tem agora, é em forma de parábola. É uma visão que pode ser aplicada tanto para o tempo em que ele vivia, o tempo de Judá, quanto uma visão que pode ser aplicada para os tempos que nós vivemos, e quanto uma visão que pode ser aplicada para o tempo vindouro. Então essa profecia, ela não tem uma data de vencimento. Essa profecia cabia a Joel, cabia ao seu povo, ao povo de Judá, cabe a nós e cabe a volta do Senhor Jesus. Essa profecia permanece sendo proveitosa para os nossos dias e para o dia daqueles que, se o Senhor permitir, virão após nós. Aleluia. E ele começa mencionando uma dificuldade extrema que Judá está enfrentando. Alguns historiadores creem que isso é só uma liturgia, que isso é só algo para se comparar, que esses gafanhotos não existiam naquele tempo. Outros já defendem que realmente eles estavam vivendo esse tempo de dificuldade com gafanhotos. Independente se eles viveram ou se isso era só uma visão, só uma parábola, uma coisa é certa: Joel se levantou para profetizar e ele dizia: o povo está triste, o povo está com o coração entristecido, porque os gafanhotos estão destruindo a terra. O povo está com o coração contrito, porque os gafanhotos se levantaram e começaram a destruir todas as plantações, todas as árvores frutíferas, e tudo aquilo que o povo lançava na terra não conseguia colher. Não colhia, porque havia ali um gafanhoto. E Joel vai falar das classes, né? Vai mencionar os 4 tipos de devoradores que estavam ali, que destruíam toda a novidade da terra, que destruíam toda a semente plantada, que as árvores não conseguiam mais frutificar no seu tempo, porque agora os gafanhotos estavam destruindo todo o fruto, toda a árvore frutífera.
E o povo vendo essa desolação, o povo vendo essa destruição, o povo percebendo a dificuldade em que o povo estava sendo inserido, eles começaram a chorar, a prantear e a se entristecer. Só que Joel vem com uma visão e com uma mensagem de Deus para eles, dizendo o seguinte: o inimigo só está prevalecendo porque vocês não estão na posição que vocês deveriam estar. O inimigo só está prevalecendo porque vocês não estão na posição. Que posição era essa? Nós sabemos que Judá, que Jerusalém, que o povo judeu era uma nação eleita, separada e escolhida. E esse povo tinha um lugar para habitar. Que lugar era esse? O centro da vontade de Deus. Toda vez que o povo de Deus decidia sair do centro da vontade de Deus, olhando para outros povos, olhando para outras nações, tentando se igualar àquelas outras nações, porque nós vemos isso diversas vezes na Bíblia, o povo de Deus querendo se igualar às outras nações, e isso trazendo sobre eles prejuízo grande. Porque entenda, se fosse para todo mundo ser igual, não era necessário Deus eleger um povo. Se fosse para todo mundo ser igual, não era necessário Deus separar um povo que é eleito, que é separado, que é zeloso, que é escolhido. Se há um povo dentre todos esses outros que é separado, e esse povo é intitulado povo de Deus, nós precisamos entender que o que chama a atenção de Deus para a nossa vida não é ser igual a todo mundo. O que chama a atenção de Deus para a nossa vida é ser sal e luz, é ser diferença. Aleluia! Toda vez que o povo perdia a sua identidade em Deus, eles eram levados a se parecerem com as outras nações. E Deus só tinha uma maneira de conseguir trazer eles de volta para o centro da vontade do Senhor. Que maneira era essa? A linguagem da dor, a linguagem do sofrimento. Nós temos muitas pessoas que foram trazidas para Deus dessa forma. Porque nós entendemos que não é a primeira atitude de Deus. Deus vai sempre levantar alguém e vai dizer: vem, eu tenho obra, eu quero te usar, eu quero te levantar, eu quero resgatar a tua casa, eu quero mudar a tua história, eu estou investindo em você. Aí Deus vai sempre levantando alguém, lançando as promessas. Mas quando essa pessoa é escolhida, e mesmo ouvindo as promessas de Deus, ela não consegue se decidir, ela não consegue se firmar. Se essa pessoa é escolhida, ela não tem opção, porque ela já foi escolhida. E essa é uma grande diferença entre aquele que é chamado e daquele que é escolhido. O chamado, ele tem opção de escolha. Deus chama, ele vem se ele quer. Pega isso aqui. Aquele que é escolhido não tem opção, ele já foi escolhido, ele já é separado, ele já é eleito, ele já é escolhido, não tem opção. Olhando a grosso modo, a gente diz: ah, Senhor, por quê, né? Por que que uns podem escolher e outros não? Eu não quero que você se sinta triste por isso. Eu quero que você se sinta privilegiado. Porque até das vezes que você tentou recuar, Deus falou: não, eu não te chamei para isso. Até das vezes que você tentou voltar da onde Jesus te tirou, Jesus olhou para você e disse: eu não morri na cruz para isso não. Eu verti o meu sangue na cruz do Calvário para você permanecer firme, para você permanecer de pé. Aleluia! Se sinta privilegiado em ser escolhido por Deus, porque enquanto muitas pessoas estão decidindo se querem ou não Jesus, você já entendeu que não existe outro caminho para você a não ser o caminho que Ele determinou. Sabe qual é o bom em tudo isso? É que a gente nem perde tempo com outras coisas, porque a gente sabe que não vai dar certo. A gente se envolve com aquilo que Deus tem, a gente se envolve com aquilo que Ele quer, porque a gente sabe que só vai dar certo na vontade dEle. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém desse jeito? Que Jesus falou, e você avisou também, e você disse: olha, Jesus vai te pegar, olha, o negócio vai ficar estreito para você. Aí a pessoa disse: não vai demorar ainda, vou aproveitar mais um pouquinho. Aí de repente Jesus só lançou o anzol e puxou, deu aquela puxada. Do jeito que puxou, meu irmão, veio com problema, com enfermidade, com dor, com porta fechada, com dificuldade, mas uma coisa é certa: que vem.
que o nome do Senhor é glorificado? Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém? Isso é uma profecia do céu para a tua vida. Descansa o teu coração, porque aquele que é escolhido de Deus não vai conseguir permanecer por muito tempo lá fora. Deus vai jogar o anzol e vai trazer para cá, porque é a promessa dele. Aleluia! Oh, glória! Sabe o que a gente aprende com Joel e com o povo de Judá? Povo escolhido, eleito, separado. Apesar de Joel não mencionar qual era o pecado deles, nós vemos outros profetas que vieram depois e que vieram antes também, que vão mencionar que o maior problema de Israel sempre era a idolatria. Sempre, na maioria das vezes. Eles estavam, mesmo com o Deus Todo-Poderoso, parece que Deus não era suficiente para eles. Eles sempre davam um jeito de olhar para os outros povos, de olhar para as outras nações e de querer ter os deuses que eles tinham. E de querer se parecer como eles eram. Aí Deus, percebendo que o povo está se afastando, que o povo está se distanciando, Deus começa a fazer o quê? Levantar profeta. Usar pessoas. E esses profetas, sacerdotes, levitas, eles eram usados por Deus para dizer: se arrepende, volta, olha o que Deus já fez, olha o quanto Deus já abençoou, olha o quanto Deus já fez por vocês. Não é hora de recuar, não é hora de olhar para B ou para C, é hora de se manter firme no propósito. Só que mesmo Deus usando seus filhos para que, alertando do que iria acontecer, do que Deus já tinha feito e do que Deus poderia fazer, o povo, na maioria das vezes, fechava os olhos, tampava os ouvidos, endurecia o coração e continuava vivendo a sua vida, como se alguém que é escolhido pudesse viver longe da vontade do Senhor. Como se alguém que é separado por Deus conseguisse dar certo em qualquer outro lugar. E eles iam se distanciando. Eu imagino Deus soltando a corda, permitindo que eles vá até um determinado ponto. Deus levanta um e alerta, Deus levanta outro e alerta, Deus levanta outro e chama atenção, mas nada. Quando Deus percebe que só tem um jeito, Deus vai permitir então sempre uma invasão de um povo estranho, uma guerra a ser travada, uma enfermidade que vinha, a fome, a seca que atingia. Deus usava sempre, Deus sempre tinha um meio para usar a linguagem do sofrimento. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? A linguagem do sofrimento nunca é usada de primeira mão. Nunca. Deus sempre avisa antes. Deus sempre alerta antes. Deus sempre fala com amor, Deus sempre fala com um jeitinho, Deus sempre aconselha, Deus sempre fala com amor. Só que quando Deus percebe que essa pessoa não vai vir por vontade própria, o coração não vai ser quebrantado, Deus começa a usar situações do mundo em que essa pessoa está inserida para fazer o quê? Para parar essa pessoa. Porque essa pessoa só anda para longe da vontade de Deus até quando Deus permite. Porque quando Deus fala chega, essa pessoa não consegue mais dar nenhum passo sequer. Sabe o que o Senhor falava comigo essa tarde enquanto eu preparava essa mensagem? Sabe o que o Senhor falava para mim? Diga à minha igreja, diga ao meu povo, que eu prefiro pará-los do que perdê-los. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? O parar de Deus vai doer, mas Deus não vai deixar você sair do centro da vontade dele. Sabe o que o Senhor está falando? Eu prefiro te parar, mas eu não perco a tua alma. Eu prefiro te parar, mas eu não perco a tua vida. Deus costuma usar as situações que nos cercam para nos parar, para nos impedir de dar ainda mais passos longe da vontade de Deus. Foi isso que Deus faz com Judá. Deus permite que a desolação venha, que os gafanhotos agora consumam a terra. O povo está triste, está chorando. As pessoas agora estão dizendo, até os jovens, a Bíblia menciona que até os jovens choravam por causa da tamanha desolação que acontecia, sem perspectiva de vitória. Sabe o que o Senhor vinha falando para mim? É que só se entristecer não muda a situação. Sabe o que muda a situação? Arrependimento. Tristeza não muda juízo de Deus, arrependimento muda. Tristeza não muda juízo de Deus, arrependimento muda juízo. Arrependimento muda a direção. Arrependimento muda o rumo da história. Deus vai usar Joel e vai dizer: arrependei-vos, convertam-se a Deus,
Orem, jejuem, tenham pranto, tenham lamento, mas entendam que para que Deus mude essa situação de derrota, de dificuldade, de desolação que está acontecendo, é necessário que haja um arrependimento. Sabe o que a história vai dizer? Que era costume dos judeus, e você conhece isso. Quando algo dava errado, a primeira atitude de um judeu geralmente era rasgar as suas vestes. Era se colocar em humilhação, e o sinal da humilhação era rasgando as vestes. Aí Deus vai olhar para aquela geração e diz: eu não quero que rasgue as vestes, eu quero que rasgue o coração. Chega de rasgar a veste. Chega de uma humilhação que só transparece, mas não se humilha. Chega de transparecer que mudou, quando na verdade continua do mesmo jeito. Deus está chamando a nossa geração, os nossos jovens, os nossos adolescentes, a nossa igreja, para um arrependimento genuíno. Porque virá sim um renovo, virá sim um transbordar de Deus. Quando o nosso arrependimento for maior que a nossa tristeza. Só se entristecer não adianta. Nós temos como base a situação que nós estamos vivendo. Estamos passando por um momento na nossa nação em que o nosso coração está preocupado, em que a gente tem uma incerteza do dia de amanhã, em que a gente não sabe do que será o futuro. Mas uma coisa é estar preocupado, a outra coisa é estar desesperado. Preocupado sim, desesperado jamais, porque conhecemos essa palavra. E uma coisa, uma certeza nós temos no nosso coração: se as coisas não melhorarem aqui, Deus nos tira daqui e nos leva lá para cima, porque lá em cima será para sempre alegria, será para sempre sorriso, vitória e conquista. Então estar preocupado sim, mas desesperado jamais, porque nós sabemos que o nosso futuro não está nessa terra. Nós sabemos que a eternidade nós não passaremos aqui. A eternidade está com Cristo. Então enquanto nós olhamos para o mundo que está caminhando para um caos absoluto, a igreja pode estar preocupada, mas não está desesperada. Por quê? Porque enquanto o mundo caminha para o caos, a igreja caminha para Cristo. Enquanto o mundo caminha para o caos, a igreja caminha para Cristo. Aleluia! Joel vai mencionar isso também na sua profecia, porque a sua palavra também poderia ser aplicada aos dias vindouros da vinda de Jesus. Sabe o que ele estava alertando aquele povo? Se vocês estão chorando e sofrendo por causa de um gafanhoto que destruiu a terra, você imagina o dia da vinda do Senhor como será? Sabe o que Joel estava dizendo? Se tiver que chorar agora, chora agora. Só não se permita chorar no dia que o Senhor voltar. Sabe o que Joel estava dizendo ao povo? Chore agora, sofra agora, seja privado de algumas coisas agora, mas quando Cristo voltar, não haverá choro nos nossos olhos, porque os nossos lábios glorificarão aquele que vai chamar o nosso nome. Aleluia! Joel foi levantado para despertar aquele povo que estava sofrendo, que estava perecendo com a desolação que estava acontecendo na terra. Enquanto a população estava triste, enquanto a população estava angustiada, Deus levanta Joel para dizer assim: o Senhor está voltando. E antes que ele volte, o arrependimento precisa acontecer. E antes que ele volte, o arrependimento precisa ser genuíno. Quando Joel vai dizer ao povo: chega de rasgar as vestes, está na hora de rasgar o coração. Sabe o que Joel está dizendo? Não está mais na hora de vivermos simplesmente para uma liturgia do culto. Está na hora da gente adentrar por aquelas portas e dizer: eu vim servir, eu vim adorar, eu vim bendizer, eu vim oferecer o meu melhor a Jesus. Se é para cantar, vamos cantar. Se é para glorificar, vamos glorificar. Não esteja apegado àquilo que todo mundo faz. A igreja foi chamada para ser diferente. Aí Joel vai dizendo: chega de rasgar as vestes, porque Deus conhece nosso coração, Deus conhece a nossa vida, e nós entendemos fielmente que se Deus permitir um apertar do caminho, é para que a igreja volte a se posicionar como igreja. Sabe qual era o problema de Judá? Era querer se igualar aos outros povos. Sabe qual é o problema que nós enfrentamos hoje em dia? É a igreja querer ser queridinha da sociedade.
É a igreja querer andar no mesmo nível com o mundo. É a igreja querer ser bem-vinda e bem vista pelo mundo. Sabe o que a gente aprende? É que nós somos, a igreja no geral, só é bem vista pelo mundo quando eles precisam de alguma coisa. Quando alguém está enfermo, aí corre para Jesus, corre para a igreja. Alguém está endemoniado, aí corre lá para os crentes que os crentes expulsam. Alguém está enfermo, o médico disse que é para morrer em casa, aí corre fazer campanha, corre buscar Deus porque sabe que Deus dá jeito. Entenda, a igreja nunca vai andar lado a lado com o mundo. A igreja só está nessa terra com um propósito: refrear a aparência do mal, ganhar o máximo de almas possível para Jesus, porque o nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é a eternidade. Então, Joel está dizendo assim: povo, desperta, desperta, porque Cristo vai voltar e a sua vinda vai se causar ainda mais caos, ainda mais desolação que esses gafanhotos que vocês estão vendo agora. Desperta. Aí Joel vai ser levantado por Deus para dizer: o arrependimento precisa ser verdadeiro. Não rasgar o exterior, mas o interior. E a gente sabe que quando falamos de avivamento, falamos de mudança de vida. Quando Joel fala converta, o que é converter? O que é fazer uma conversão? Você que dirige sabe, você que é habilitado sabe. Fazer uma conversão é mudar a rota, é mudar o caminho, é você estar indo para lá e de repente você diz: eu preciso fazer uma conversão. Você volta, você vira, você tá todo mundo descendo, mas você tá subindo. Tá todo mundo descendo, mas você tá subindo. É por isso que a igreja nunca vai ser aceita pela sociedade, porque nós andamos na contramão do mundo. Tá todo mundo ladeira abaixo, sorrindo e dizendo: é isso aí, bora para cima. Mas nós como igreja estamos dizendo: não, o meu propósito não é esse, o meu alvo não é esse. Eu prefiro confiar naquilo que Jesus me falou. Se é necessário chorar aqui, eu prefiro chorar aqui, mas lá em cima eu sei que eu vou estar sorrindo. Se for preciso passar por dificuldade, problema, adversidade, eu estou disposto a renunciar. Mas lá em cima, esteja disposto a renunciar qualquer coisa, menos a salvação da tua alma. Esteja disposto a renunciar qualquer coisa terrena. Só não renuncie o céu que Jesus tem preparado para a tua vida. Aleluias. Aí a Bíblia vai dizer para a gente assim, ó, aleluia, que a desobediência do povo traz o juízo. E Deus vai agora usar a linguagem do sofrimento, que era permitindo que os gafanhotos desolassem a terra, para que o povo se arrependesse e após o arrependimento viesse então a providência de Deus, a restauração de Deus. E então o avivamento, que era a promessa, que agora Joel estava dizendo: haverá um avivamento. E será sobre toda a carne. Todos, filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas, todos receberão essa porção. Todos receberão esse avivamento que virá. Aleluia! Se nós entendemos que avivamento vem com uma mudança de vida, nós precisamos ter isso em mente. Que nós só viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida quando o nosso coração estiver disposto a se arrepender quantas vezes for preciso. Nós só viveremos a plenitude daquilo que Deus nos prometeu quando o nosso coração estiver disposto a se arrepender quantas vezes forem necessárias. Aleluia! O povo é agora instruído a se arrepender, a clamar, a jejuar e a rasgar o seu coração, falando de um arrependimento verdadeiro, falando de um arrependimento do interior, que teria que começar de dentro para fora. E essa é a mudança, né? E a Bíblia vai mencionar então que depois disso, eles não seriam mais envergonhados. Versículo 27 que nós lemos. Depois disso, Deus traria sobre eles novamente a chuva, a temporã, a seródia, como a Bíblia fala. Deus traria sobre eles novamente o transbordar do trigo nos lagares. Deus traria novamente o mosto, o azeite, o vinho. Deus estava dizendo assim: sabe aonde o meu povo foi envergonhado? Pois bem, quando houver arrependimento neste mesmo lugar, nesta mesma localização, aonde houve vergonha, ali haverá uma dupla honra.
Ali haverá uma prosperidade. Aonde houve a vergonha, haverá honra. Aonde houve a derrota, haverá vitória depois do arrependimento verdadeiro. Deus nos convida mais uma vez a nos arrependermos das nossas falhas, a nos arrependermos das nossas transgressões, e a cada dia estar diante de Deus como se fosse o último dia da nossa vida. Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Como nós chegamos no culto? Como nós adoramos ao Senhor? Qual é a nossa posição, o nosso posicionamento quando o assunto é volta de Jesus? Qual é o nosso posicionamento quando o assunto é a vinda do Senhor Jesus? Será que nós como igreja estamos ansiando por este dia, como já foi cantado aqui? Será que a igreja está feliz, está contente porque vai ser arrebatada? Ou será que a igreja está se igualando ao mundo e orando para que Jesus não volte? Eu tentei fugir desse contexto. Eu falei, Deus, eu vou pegar só o aviva, não vou falar só de avivamento. Aí Deus disse, vai não. Vai falar que para ter avivamento tem que ter arrependimento. Vai falar que para ter avivamento, que antes que eu busque a minha igreja virar o avivamento, sim, mas que eles precisam estar em um caminho de santidade, em um caminho de redenção, em um caminho que diferencia eles do mundo. Aleluia! Se nós somos essa geração que está ansiando pela volta de Cristo, então por que quando alguém fala da volta de Jesus, o nosso coração se entristece? Então por que quando os louvores são sobre a volta de Cristo, a nossa perna chega a tremer? Dizendo, meu Deus, não vai ser agora não, né? Vai demorar, né? Por que quando a gente fala da volta de Jesus, né? Vamos falar dos jovens, os adolescentes, não, Jesus, eu tenho que casar primeiro, tem misericórdia, né? Eu lidero jovens, eu sei como que é. Não, eu tenho que casar primeiro. Não, Jesus, segura, porque primeiro eu tenho que casar. Segura, porque primeiro eu tenho que fazer minha faculdade. Segura, Jesus, porque primeiro eu quero o carro. Ei, a volta de Jesus pode ser ainda hoje à noite. Será que o nosso coração está como o coração daqueles que estão transbordando, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tomara que seja hoje, tomara que seja agora, vem Jesus, busca o seu povo. Ou será que nós estamos como a maioria do mundo lá fora? Desacreditados de que Jesus voltará. Desacreditados de que haverá a volta do Senhor e de que a igreja não vai ficar nessa terra para participar de tudo aquilo que está sendo tramado. Esses dias alguém falou para mim, meu Deus, eu estou preocupada porque o anticristo já está se preparando para assumir a terra. Eu disse, eu não estou preocupada. Por quê? Porque enquanto o anticristo se prepara para governar a terra, a igreja se prepara para adentrar as mansões celestiais. A igreja não vai ficar aqui, a igreja não vai participar disso. Preocupa o teu coração em agradar a Deus e em conseguir o máximo de almas para Ele. Essa é a tua preocupação. Anuncia, esteja como Joel. Você é o Joel do teu tempo, você é o Joel da tua geração, você é aquele que se levantou e disse, se arrependa, porque Deus quer restaurar a nossa nação, se arrependa, porque Deus quer trazer sobre nós um avivamento. Sabemos que essa profecia de Joel foi cumprida em Atos 2, mas ela não parou em Atos 2, ela não morreu em Atos 2. A igreja primitiva começou um avivamento. E nós já se passaram milhares de anos. E nós estamos aqui dizendo que Cristo ainda batiza com o Espírito Santo. Que Deus vem buscar a sua igreja. E que haverá sim um renovo da parte dele. Esse é o papel da igreja. Até que Cristo volte nos buscar. Aleluia. Para encerrarmos, a Bíblia vai dizer assim, ó. Que ele anuncia, que ele fala das bênçãos que viria após o arrependimento. Que ele fala do avivamento que viria, né, sobre a nação. E ele vai mencionando tudo isso, que após o arrependimento haveria restauração. Que após o arrependimento, a conversão, haveria um avivamento que seria para todas as pessoas. Um Espírito Santo que tocaria todos, que visitaria todos, que avivaria a todos. Independente de classe, independente de idade, enfim, novos, velhos, independente. Seriam alcançados por esse avivamento.
quando houvesse arrependimento, quando houvesse conversão, quando a igreja, apesar do caos, do problema e da dificuldade, a igreja caminhasse em direção a Cristo. Sabe uma curiosidade que a Bíblia vai mencionar? E eu quero falar isso para você e terminar aqui. É que há mais ou menos 14 homens com o mesmo nome que Joel na Bíblia. Há vários Joéis na Bíblia, no mínimo 14. Você imagina alguém olhando para o Joel, profeta, e dizendo assim: é só mais um Joel. É só mais um Joel. Já passou tantos outros, né? Já teve o Joel filho de tal, o Joel fulano de tal, o Joel ciclano de tal. É só mais um Joel. Mas esse Joel, apesar de não saber muitas informações da sua vida, apesar de não sabermos a sua profissão, o seu local de nascimento, quem era a sua família, se era jovem, se era casado, se tinha filho, se não tinha, apesar de não sabermos as informações da sua vida, a sua mensagem ficou num livro da Bíblia Sagrada para alertar todas as gerações que ele não era mais um Joel, que ele era um Joel com um propósito, que ele era um Joel com uma missão, que ele era um Joel chamado para trazer um avivamento sobre a sua geração. Ei, o Senhor fala para mim e para você nessa noite: você não é mais uma Maria, você não é mais um João, você não é mais um Joel. Mas tem tantos com o mesmo nome, tem tantos que cantam também, tem tantos que pregam também. Sabe o que Deus está dizendo? Você é único, você é único. Há uma mensagem aí que você precisa transmitir. Você foi chamado, você foi escolhido para um propósito. Não se iguale às pessoas, às demais, porque você não é comum. Não, porque você não é qualquer um. Porque há um propósito específico de Deus na sua vida. E ainda que os anos passem e alguém não lembre quem era você, alguém não lembre do seu cabelo, da cor dos seus olhos, do jeito que você falava, do jeito que andava ou se vestia, mas eles lembrarão da mensagem que você proclamava. Haverá um avivamento. Cristo está voltando. Jesus vem buscar a sua igreja. Ainda que você não seja lembrado, a tua mensagem nunca poderá ser esquecida. Aquilo que Deus chamou você para fazer nunca poderá ser apagado, porque esse Joel que está sendo levantado para profetizar arrependimento, restauração e avivamento. Quem está de longe está dizendo: é só mais um Joel. Agora quem o chamou sabe para que ele servia. Quem o chamou sabe que ele está sendo fiel com a mensagem que Deus transmitiu para ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não se preocupe com as pessoas, se preocupe em transmitir o que o Senhor colocou na tua vida. Não se preocupe em agradar a todos. Você não está aqui para agradar ninguém, a não ser agradar o teu Deus, aquele que te chamou. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em transmitir a mensagem que Ele colocou queimando aí dentro do teu coração. Porque ainda que esqueçam quem era você, não vão esquecer da mensagem que você transmitiu. Ainda que esqueçam quem é você, não vão esquecer da canção que você adorou a Deus aquele dia. Ainda que esqueçam quem é você, não esquecerão da tua oração aquele dia. Deus está dizendo: se posicione. Você foi chamado para incendiar a tua geração. Você foi chamado para se posicionar e para proclamar para toda essa terra que Cristo está voltando e que Ele tem recompensa. E que Ele está disposto a melhorar aqui, o cenário aqui, sim. Deus está disposto a nos honrar aqui, a nos abençoar aqui. Mas uma certeza nós temos: se o cenário do mundo não melhorar, lá em cima nós glorificaremos ao Senhor. Se aqui as coisas não melhorarem, a igreja não vai passar por essa dificuldade. Nós estaremos com Cristo na glória. Então uma coisa eu quero te dizer: descanse o seu coração, porque ninguém perde em andar com Jesus. Ou Deus te honra aqui, ou Ele te honra lá em cima. Ou Ele muda o cenário para abençoar a tua vida, ou Ele está usando esse cenário para mudar você. Porque o que importa para Jesus, ainda que as dificuldades causem dor, sofrimento e rejeição, Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu prefiro te parar do que te perder. Guarda isso na tábua do teu coração.
Jesus vai te parar quantas vezes forem necessárias, mas Ele não vai abrir mão da tua alma, Ele não vai abrir mão da tua vida. Então, se ainda que às vezes que Deus decidir nos parar, isso cause dor, sofrimento e dificuldade em nós, olhe para Jesus e diga: Jesus, me pare quantas vezes for necessário, só não me perca da tua vista, só não me perca da tua presença, só não tire as tuas mãos de cima da minha vida, Jesus. Se coloca de pé comigo, por gentileza. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu queria orar com você. Oh, glória. Pastor, posso chamar os jovens? Vem para cá, os jovens. Vamos orar com vocês. O congresso é de vocês, né? Vocês que estão glorificando a Jesus. Então eu gostaria de chamar os jovens aqui na frente. Gostaria de chamar também toda a igreja. Vem para cá se você consegue, né? É possível caber todo mundo aqui apertadinho. Eu gostaria que os jovens viessem bem aqui na frente, ó, bem aqui na frente. Porque a igreja vai ficar como ali intercedendo por vocês, tá? O Emanuel pode louvar a Jesus com mais um hino? Eu sempre chamo ele, né? Hoje não seria diferente. Glória a Deus. O Emanuel vai louvar a Jesus. E você, como igreja, vai interceder por esses jovens que estão aqui na frente. Se essa é a geração do avivamento, eles serão visitados por Jesus nessa noite. Se essa é a geração do avivamento, eles serão agora nessa noite visitados por Jesus. Haverá dom sendo entregue. Deus dará visões a jovens aqui. Mas você precisa estar na posição que Deus quer. Você é batizado com o Espírito Santo? Quem dos irmãos aí é batizado com o Espírito Santo? Vem para frente interceder por esses jovens. Vem transmitir o que Jesus te deu. Vem transmitir o que Jesus te deu. Dos jovens, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, começa a interceder por aquele que não é. Quem já é batizado, intercede para que Jesus batize aquele que não é. Interceda para que Jesus visite aquele que não é. Haverá livramento de Deus. Sabe o que o Senhor está falando para mim aqui nessa noite? Para uma mãe que está aí, o Senhor está dizendo assim: tranquiliza o teu coração, porque o teu filho também vai estar aqui, porque a tua filha também vai vir para cá. Está longe hoje, está distante hoje, mas Jesus vai trazer. Descansa o teu coração. A igreja começa a interceder. Manuel vai louvar a Jesus. E vocês fechem os olhos. Pega na mão do outro aí, os jovens. Pega na mão do outro, fecha o olho e começa a clamar. Me batiza, Jesus, com o Espírito Santo. Batiza, Jesus. Me dá visão, Jesus. Me dá dons espirituais. Visita, Jesus. Visita, Jesus. Visita. Começa a clamar. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a Ti, Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Manifesta o Teu poder. Manifesta da Tua graça, meu Deus. Nós como igreja, nós intercedemos. Nós como igreja, nós profetizamos. Haverá um avivamento. Oh, glórias. Oh, glórias. E me andarabassuri me andarai. E me clamarabassuri me andarabassuri me cantarai. Cadê a igreja para interceder? Cadê a igreja para profetizar? Cadê a igreja para profetizar? Mandorabassuri me andarai. E me andarabassuri me andarabassuri me cantarai. Novo tempo, diz o Senhor. Nova história para essa mocidade, para essa juventude. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim? Eu estou levantando desse meio profetas para essa geração. Eu estou levantando desse meio pregadores da minha palavra. Eu estou levantando desse meio jovens que me amam, que me conhecem e que me obedecem, diz o Senhor. Aramandora me andarai. Oh, glória. Olhe para mim aqui. Para a gente encerrar nessa noite. Há um mover do céu neste lugar. E Ele está dizendo: seja sensível ao que o Senhor fará. Porque Ele vai visitar a igreja de uma maneira especial. Em especial essa juventude, essa mocidade. Haverá um renovo de Deus. Haverá um visitar, um transportar do Senhor sobre esses jovens. E Ele diz: esteja atento, esteja preparado. Sabe o que o Senhor diz para mim? Que Ele está curando feridas dos corações desses jovens nessa noite. Gente que estava desanimada.
gente que estava desapercebida por causa de feridas no interior. Mas Deus está curando nessa noite. Receba o bálsamo do Espírito Santo, que cura, que muda e que faz tudo novo nesta noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua presença. Guarde essa palavra no seu coração. Segue firme naquilo que Jesus colocou sobre a tua vida. Porque a vitória será grande. A resposta será poderosa. O avivamento será verdadeiro. Porque Ele ainda é Deus. Ele ainda faz. Aonde houver um coração quebrantado, haverá sim mudança de vida. Porque Ele é fiel. Aleluia. Deus